Fala pessoal, o professor Marques Cruz com vocês aqui. Mais um vídeo foi lançado ontem, edital para o TJCE. Pessoal, esse edital aqui está maravilhoso. Edital do TJCE. Vamos direto ao ponto aqui, sem enrolação. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal. Tem muita informação aqui sobre o mundo dos concursos. Vamos que vamos. Ó, pessoal, bem, a gente tem que esse edital aqui, ele foi lançado agora dia 30 de janeiro, ou seja, ontem. Estou gravando esse vídeo aqui dia 31. Foi lançado ontem. A banca que vai ficar responsável é a Sebrasp, né? Apesar de ser a Sebrasp, a prova não vai ser do tipo certo e errado, como é muito comum, vai ser múltipla escolha, tá? Então essa prova ela vai ser composta por 3 partes. A gente vai ter uma parte genérica, uma parte específica de legislação e uma parte discursiva. Então são 3 partes. Então basicamente, pessoal, nós vamos ter o concurso para 2 cargos. Quais são esses cargos? Primeiramente, a gente vai ter o cargo de técnico judiciário, área judiciária, esse aqui. Os 2 salários dos 2 cargos, inicial a remuneração é de R$ 5.633,84. Lembrando que isso é o inicial, obviamente a carreira, você pode acompanhar a carreira aqui, ó, através da lei 14.786, em que você vai ver como é a progressão, em quanto tempo você consegue progredir, se existe algum acréscimo, se você tem nível superior, entre outras coisas que você vai conseguir ver aqui nesta lei, tá bom? Vamos lá, então uma descrição sumária, o que a pessoa vai fazer nesse cargo. Importante ressaltar que todos esses cargos são de nível médio, então nível médio, salário de 5.633, é uma ótima oportunidade para você. Tá? Então, o que é que você vai fazer, né? A gente vai ter lá aqui as atividades, uma descrição sumária. Compreende atividades de nível intermediário de natureza processual, referentes à execução de tarefas judiciárias relacionadas ao atendimento aos magistrados, às partes, tramitação dos feitos, realização de abertura e de encerramento de audiências, chamadas de partes, advogados, testemunhas, guarda de conservação de bens e processos e outras atividades judiciárias correlatas. Beleza? Então, jornada de trabalho de 40 horas semanais. Já nesse outro cargo aqui que nós temos, né, é o cargo 2, que é o cargo técnico judiciário, área técnico-administrativa, né, a gente vai ter aqui, nesse caso, uma quantidade diferenciada de vagas. Vou mostrar para vocês aqui o quadro de vagas, como é que ele está composto, cadastro de reserva. Já adianto para vocês que todos têm cadastro de reserva, então não fixe somente, meu Deus, só tem tantas vagas. Não, olhe, essas vagas mais cadastro de reserva. A gente tem aqui, que nesse cargo 2, que é o técnico administrativo, a exigência também, ó, curso de ensino médio, ou seja, nível médio, salário inicial, remuneração inicial, R$ 5.633. Gente, é muito difícil você ver um cargo de nível médio que começa com essa remuneração aqui, tá? Então, é uma excelente oportunidade. Quais são os requisitos básicos para investidura no cargo? Gente, isso aqui, ó, coisa da Constituição Federal, tá? Ó. Lá no artigo 12 da Constituição Federal vai nos dizer, gozo dos direitos políticos, tá, kit com as obrigações militares, kit com as obrigações eleitorais, aquilo que a gente inclusive vê lá na 8.112 no artigo 5º também, tá, que basicamente vem daqui, vem da Constituição. Para o cargo 1 da área judiciária, nós temos aqui, né, que é o área judiciária, são 25 vagas, mais cadastro de reserva para ampla concorrência, nós temos 3 vagas mais cadastro de reserva para candidatos com deficiência, né, que é aquele percentual mínimo lá dos 10%, e vagas reservadas para candidatos negros, 7 vagas, mais cadastro de reserva, dando um total aqui de 35 vagas, mais cadastro de reserva, isso para o cargo 1. Já para o cargo 2, que é o técnico judiciário, que é a área técnico-administrativa, a gente tem o seguinte, são 11 vagas, mais cadastro de reserva para ampla concorrência, uma vaga somente, mais cadastro de reserva para os candidatos com deficiência, PCD, pessoa com deficiência, e a gente tem aqui 3 mais cadastro de reserva no caso de candidatos negros, dando aí um total de 15 vagas mais cadastro de reservas. Ou seja, a gente tem aqui 50 vagas diretas para esse concurso. 50 vagas diretas mais cadastro de reserva, 35 mais 15. E aí você já fica, professor, o que é que você recomenda que eu escolha? Ó, veja qual é o conteúdo que você tem maior afinidade. Lembrando que, como esse aqui, que é o técnico judiciário, vou até apagar aqui que tá meio bagunçado, ó. Como o técnico judiciário, ele tem mais vagas, provavelmente a maior concorrência vai ser por lá. Só que, gente, é imponderável. Eu falo isso aqui, aí fica todo mundo, então vou fazer o cargo 2, porque a maioria vai fazer o outro, porque tem maior concorrência. E finda que a maior concorrência fica no 2. É imponderável. Não tem pra onde correr, a gente não tem como adivinhar isso. Só tem como saber depois. Então você tem que pensar qual é a lógica da maioria.
Eu acredito que a lógica da maioria é tentar fazer o que tem mais vagas, certo? Então fica aí, você fica à vontade. Já eu acho que esse conteúdo aqui, ele é menos difícil, vou colocar assim, tá? Ó, então aqui eu vou mostrar a vocês, nesse momento, o conteúdo. A gente tem que o conteúdo para o cargo 1, que é o da área administrativa. Basicamente, pessoal, essa parte da P1, a prova objetiva, é o mesmo conteúdo. Então a gente tem aqui conhecimentos gerais, língua portuguesa, noções de informática, clássico, clichê para todo concurso, e raciocínio lógico, beleza? São 20 questões. Essas 20 questões aqui, elas têm um peso de 0,5, dá um total de 10 pontos, né? Então a gente tem aqui 10 pontos. Já nessa outra prova, a prova P2 a objetiva, que é de conhecimentos específicos, para esse caso aqui, ó, ele tem menos conteúdo. Noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de administração pública, noções de gestão pública. São 40 questões e o peso de cada questão é 0,25. Isso aqui vai dar 10 também. Então a gente tem que, apesar de aqui no conhecimento geral a gente ter 20 questões somente, o peso, né, vai ser 10, 10. Vai ser basicamente o mesmo peso. Ó, aqui na parte do técnico judiciário, área judiciária, como eu falei, é o que eu acho que vai ser que o conteúdo é um pouco mais difícil. Por quê? Porque ele coloca outras partes aqui do direito. Ó. Ele coloca o direito processual penal, que não tem lá no outro, né? E esse direito processual civil, que aqui também não tem no outro. Ó. Já noções de direito constitucional tem nos dois, ó. Noções de direito constitucional, a gente tem aqui e tem aqui. Noções de direito administrativo, nós também temos nos dois. Ó. Noções de direito administrativo, noções de direito administrativo. Aí depois a gente vem, ó, que nesse aqui tem essa parte de civil e penal. Eu particularmente acho que esse conteúdo aqui ele é mais denso, né? Civil, direito penal. Ele é mais denso do que noções de gestão pública e noções de administração pública. Minha opinião, você pode ter mais afinidade com o outro. Então, se eu fosse fazer esse concurso aqui, eu faria para o administrativo, mesmo tendo menos vaga, porque eu acho que o conteúdo é mais interessante para o meu conhecimento, mas cada pessoa sabe. Às vezes, eu já sou formado em direito e realmente para mim isso aqui é um conteúdo muito mais fácil, já tem mais afinidade e tal. Então, pronto, esse aqui é para você. E ele tem mais vagas também. Então, fique à vontade aí para você ver qual é o que se enquadra melhor. Como eu estava falando, pessoal, em relação às provas objetivas, ó, a gente vai ter 10 pontos para cada uma, né? Então a gente viu aqui, como eu coloquei, ó, a gente tem 20 questões, peso 0,5, 10 pontos. 40 questões, peso 0,25, 10 pontos também. Então a quantidade de pontos vai ser a mesma nas provas objetivas. E a gente vai ter também, né, uma terceira parte da prova, que é a subjetiva, tá? Que é a prova discursiva, a prova que você vai ter que escrever, a redação. Lembrando que, só reforçando aqui, como eu falei, ó, a prova, apesar de ser CESP e Sebrasp, ela é de marcar múltipla escolha com 5 opções, A, B, C, D, E, tá? Seguindo aqui, pessoal, ó, do critério de avaliação das provas objetivas. Como eu estava dizendo a vocês, a gente tem 0,5 pontos nos conhecimentos gerais da prova 1 e 0,25 na parte da prova 2. Se você errar, 0 pontos, não elimina, errei um, elimina outra, não vai ter isso, tá? E o que mais que a gente tem, ó, que quem tiver uma nota inferior a 6 na prova objetiva, né, o que é que vai acontecer? Você vai ser reprovado na prova objetiva, ou seja, tirou menos do que 6 em qualquer uma dessas que o máximo é 10, você já vai ser reprovado. A mesma coisa aqui na prova P2 também, tá? Menos do que 60%, reprovado. E aí a gente também tem as condições para que a sua prova discursiva, tá lá no tópico 9 do edital, ela seja computada, seja corrigida, né? Porque tem um número de provas que vão ser corrigidas, não são todas as provas do concurso. A prova discursiva ela vai valer 10 pontos também, então perceba que são 3 partes de cada uma valendo 10 pontos, né? E ela tem que ter no mínimo 20 linhas e no máximo 30, tá? Vamos lá, aqui tem os critérios de avaliação da prova discursiva. Quem é que vai para a prova? Olha aqui, ó, na ampla concorrência. A gente vai ter o seguinte, para o cargo 1 vão ser corrigidas 175, para o cargo 2, técnico administrativo, vão ser corrigidas 75 provas. Sei se eu esqueci de falar, mas a taxa de inscrição
é R$ 112. As duas provas vão acontecer à tarde, então você não consegue fazer as duas, você tem que optar por uma das provas, então elas vão acontecer no mesmo dia, mesmo horário. Você não pode fazer como alguns concursos que você vou fazer para técnico nível superior, técnico nível médio e tal. Nessa aqui você tem que escolher já qual que você vai fazer, beleza? Só falar aqui um pouquinho do cronograma previsto para esse edital. O edital foi lançado dia 30, foi ontem. Então a partir de hoje, dia 31, começou solicitação de inscrição e de solicitação com isenção de taxa de inscrição, né? Que aí começa das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia, horário de Brasília. Então 31 de janeiro começa hoje até dia 22 do próximo mês. E a gente tem aqui, mais outras coisas. Pagamento somente até o dia 14 de março. Não esqueça de realizar o seu pagamento. Às vezes a pessoa gera o boleto, não, eu vou esperar eu receber o próximo mês. Meu amigo, pague logo esse negócio. Fique logo livre disso, certo? Aplicação das provas objetivas e da prova discursiva, dia 23 de abril. Então, tem basicamente 3 meses aí para você estudar. Dá para estudar, dá para bater o conteúdo. Então, não perca essa oportunidade, porque R$ 5.633, meu filho, não é toda hora que você vai encontrar um edital com esse nível de remuneração para um cargo de nível médio. Então, aproveitem. Espero ter ajudado você de alguma forma a esclarecer as dúvidas. Se você tiver ainda alguma dúvida que eu não falei, pode deixar aqui que eu vou consultar o edital e trago outras informações para vocês. Já tem algum conteúdo aqui no canal, professor? Tem algum conteúdo de matemática? Às vezes eu trago uma correção de língua portuguesa e eu vou sempre convidando outras pessoas para participarem também aqui. Lembrando que, eu até dei um destaque aqui, tem uma lei que vai ser cobrada aqui, que é a 14.133, que é a lei de licitações, a nova lei de licitações. Eu já falei com um colega meu de trabalho que trabalha com licitações, está fazendo uma especialização específica sobre licitações nesse momento. Ele pediu até uma licença, capacitação, e ele está fazendo exatamente uma especialização sobre esse tópico, e ele já se dispôs. Falei com ele, que o pessoal está sempre comentando lá na live da 8.666, e ele disse, Marcos, quando eu terminar, que eu voltar, pode contar comigo para a gente resolver questões atualizadas sobre a Lei 14.133, que eu já dei um destaque a ela também aqui. Então, vocês podem pedir aqui o que é que vocês querem de conteúdo, que eu posso ver alguma legislação, alguma parte de matemática, ou até trazer alguém da língua portuguesa para a gente discutir um pouco aqui, tá bom? Noções de informática também, às vezes eu resolvo questões aqui, então vocês fiquem à vontade para dizer, professor, responda a prova tal, traga questões sobre isso, sobre aquilo, que eu vou trazendo aqui conforme o bonde vai andando, tá bom? Então, sucesso a vocês, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até um próximo vídeo e valeu, tchau, tchau!